Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 27 de outubro, nós vamos trabalhar potenciação de números naturais. Tá? Vocês têm uma parte introdutória desse conteúdo e depois alguns exercícios. Não precisa copiar a introdução, apenas resolva os exercícios nessa folhinha mesmo ou no caderno de vocês. Ok? Então vamos lá. Conceito de potenciação. Potenciação é o produto de fatores iguais. O fator que se repete recebe o nome de base, e a quantidade de vezes que essa base se repete é indicada pelo expoente. Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 são os 7 aqui, por que eles são fatores? Porque eles são números que estão sendo multiplicados. Quando a gente tem número sendo multiplicado, a gente chama esse valor essa parcela, esse número, a gente chama de fatores, porque eles estão sendo multiplicados, tá? Então aqui todos esses 7 são fatores. Esse pontinho é multiplicação. E esse 7, por ser base fatores iguais, a gente pode escrevê-lo dessa maneira. Porque aparece várias vezes o número 7. Então, para não ficar uma coisa extensa, existe a escrita em forma de potência, que é o seguinte: como o 7 é apenas o 7 que se repete aqui, a gente copia esse 7, que ele vai ficar, copia o número 7, que vai ficar uma base, e eleva ele a quantas vezes ele apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica o 7 de base e o 6 lá em cima de expoente. Base são os fatores que se repetem, é o 7 que se repetiu, ele fica maior aqui. E o expoente vai lá em cima do 7, menorzinho, que é o número 6. O que seria esse 6? É quantas vezes apareceu o nosso 7. Tá bom? Existe uma leitura então aqui. Como que a gente lê essa potência, né? A leitura dessa operação é feita do seguinte modo: 7 com 2 aqui em cima. O que significa isso? 7 vezes 7. É o 7 multiplicado por ele de novo duas vezes. Então é o 7 vezes 7. O 2 significa quantas vezes vai aparecer o 7. Mas como a gente lê isso aqui? 7 elevado, porque o 7 está elevado a alguma coisa. 7 elevado à segunda potência, ou ao quadrado. E o 5? 5 elevado ao número 3. A gente lê 5 elevado à terceira potência ou 5 elevado ao cubo. E o 2 elevado a 4, que é o número 4 aqui em cima. A gente lê da seguinte maneira: 2 elevado à quarta potência. E a partir do 4 aqui é só quarta potência, quinta potência, sexta potência. Na verdade, todos a gente pode ler como o número 1, primeira potência, o 2, segunda potência, o 3, terceira potência, 4, quarta potência e assim por diante. O número 2 e o 3, ele tem um nome específico também que pode ser usado, vai ser usado algumas vezes. Quando for 2, além de segunda potência, podemos falar quadrado. Quando for 3, além de terceira potência, podemos falar cubo. Os outros só ficam assim mesmo, quarta potência, quinta potência, ok? É importante lembrar que o 2 é quadrado e o 3 é cubo, porque muitas vezes não vai aparecer segunda e terceira potência. Vai aparecer quadrado ou cubo, tá bom? Isso aqui significa que é o 7 vezes 7, isso significa que é 5 vezes 5 vezes 5, isso significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso aqui tem uma resolução, né? 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então vai dar 16, porque a gente tem que resolver, ok? Vamos ver alguns casos particulares de potência, então. Vejamos agora algumas potências especiais no estudo da matemática. Porque tem alguns casos específicos, tá? Tipo uma propriedade que nos ajuda a identificar. Então vamos lá. Quando o expoente é 1. Então vamos lá. Uma potência de expoente 1 é igual à própria base. Por exemplo, 3 elevado a 1 e 197 elevado a 1 é ele mesmo. Tá? 3 elevado a 1 é o 3 aparecendo uma vez só e não tem que multiplicar com ninguém. Então é ele mesmo. 197 elevado a 1, ou a primeira potência no caso, né? Primeira potência, perdão. 197 elevado à primeira potência é 197 uma vez só. Não precisa multiplicar com ele mesmo, então já acabou. Então, sempre que vocês tiverem um número elevado ao expoente 1, ou 197 elevado à primeira potência, 3 elevado à primeira potência, vai ser sempre o valor da base mesmo. 1 milhão elevado à primeira é 1 milhão.
0 elevado à primeira é 0. 5 milhões elevado à primeira, 5 milhões. E assim por diante. E quando o expoente é 0? Quando aqui em cima é um 0. Uma potência de expoente 0 é sempre igual a 1. Ou seja, todo número elevado a 0, com exceção dele mesmo, é igual a 1. 7 elevado a 0. Toda vez que aqui em cima for um 0, a resposta é 1. 1.200 elevado a 0, 1. 1 milhão elevado a 0, 1. Somente o 0 elevado a 0 que não é 1, tá? É um caso indeterminado aí, mas todo número elevado a 0 é 1, ok? Uma potência de base 1 é sempre igual a 1. Então, quando a base é 1, agora eu não estou falando mais do expoente, estou falando 1 na base, o 1 embaixo. Sempre que o 1 estiver embaixo, elevado a qualquer coisa aqui em cima, a resposta é 1. 1 elevado a 25, o que significa isso? Significa 1 vezes 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 1, 25 vezes. 1 elevado à quarta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, né? Então, vai dar 1 também. Por quê? O número 1 é o neutro da multiplicação. Toda vez que a gente multiplica 1 vezes 1, dá 1. Vezes 1 de novo, dá 1. Vezes 1 de novo, dá 1. Vezes 1 de novo, dá 1. Então, sempre que embaixo for 1, não importa o número que esteja em cima. 1 elevado a 1 milhão vai dar 1. 1 elevado a centésima, a 100, vai dar 1. E assim por diante. Ok? Quando a base é 0, quando embaixo então é 0, a resposta é 0. Porque o 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 pode ser quantas vezes for. Vai dar 0. Porque o 0 vezes 0 é 0. Vezes 0 de novo é 0. Então, toda vez que embaixo for 0 e o expoente for qualquer número, vai dar 0. Tá bom? Então, quando for 1, dá 1. Quando a base for 0, dá 0. Então, tome cuidado. Estou falando das bases. Quando é o expoente, tem outras respostas. Tá bom? E base 10? Uma potência de base 10 é igual ao número 1, seguido de tantos zeros quanto forem as unidades indicadas no expoente. O que ele quis dizer nessa frase? Vamos ver os exemplos. 10 elevado à terceira, 10 elevado à quinta, ou seja, quando a base for 10, quando embaixo for 10. 10 elevado a 1 milhão, 10 elevado a 200, 10 elevado a 300 e assim por diante. Sempre que for o 10 elevado a algum valor no expoente aqui, ó, 10 elevado à terceira potência. O que vocês fazem? Escreve sempre o número 1. Em todos, tudo que for 10, coloca o número 1 na frente. E acrescenta a quantidade de zeros que tiver o expoente aqui em cima. 10 elevado à terceira. Eu acrescento 1 e completo com quantos zeros? Aqui em cima é um 3. 1, 2, 3, 0. E aqui, 10 elevado à quinta. Eu coloco o número 1 e quantos zeros? Se está elevado à quinta, 5 zeros. 10 elevado a 200. Não vamos fazer isso, mas como que ficaria? 1 acompanhado de quantos zeros? 200 zeros. E assim por diante. Tá bom? Então, se a base é 10, se aqui embaixo é 10, eu coloco o número e acompanho de quantos zeros estiver. Coloco o número 1 e acompanho de quantos zeros estiver no expoente. Ok? Exercícios. O que vocês vão fazer nos exercícios para mim? Coloque os seguintes fatores em forma de potência. Vocês têm aqui os fatores multiplicando, são, né? 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes 7, 0, 0, 0, 0, tudo multiplicando. São fatores, tem que estar multiplicando. É para escrever em forma de potência, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Não precisa nem resolver, só quero que vocês coloquem na forma de potência. O 2 é a nossa base, que é ele que está se repetindo. Quantas vezes? 1, 2, 3. O 3 é o expoente. Então a gente pega o número que se repete, coloca como base. Aqui, quem está repetindo aqui? 7. Quantas vezes? 2. Coloca o expoente 2 em cima. 0. Quantas vezes está se repetindo? 4. Coloca o 4 em cima do 0. E assim por diante com todos. O exercício 2 é para fazer o contrário. Ele tem a potência, coloca as seguintes potências em forma de fatores. E é para montar os fatores, não precisa resolver também agora. Ó, 2 elevado à terceira. O que significa isso? Que o 2 vai aparecer 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 5 elevado à sexta. O que significa isso? Que o 5 vai aparecer 6 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ok? E assim por diante. Só para escrever em forma de fatores, os números se multiplicando. E o 3, faço o cálculo das seguintes potências. 2 elevado à terceira, vocês vão montar 2 vezes 2 vezes 2, né? Como foi montado aqui, 2 vezes 2 vezes 2, ele aparece 3 vezes e multiplica.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E aqui, 3 elevado à quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado à quarta significa 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Responde para mim, 81. E assim por diante, tá bom? Vocês vão escrever quantas vezes aparece o número multiplicando e vai resolver. Nesse terceiro exercício vai resolver, ok? Então, por enquanto é isso, gente. O link dessa videoaula eu vou colocar aqui para vocês. Quando eu mandar esse documento para vocês, vocês vão clicar nesse link e vai aparecer essa videoaula. E é isso, então. Hoje é dia 27, na aula do dia 28 eu posto a correção desses exercícios, tá certo? Fiquem com Deus, boa aula, até mais. Tchau, tchau.